Isso até que você volte para a terra, pois dela você foi formado. Você foi feito de terra e vai virar terra outra vez. Hoje, leia Gênesis, capítulo 3. Esse é o nosso terceiro dia do nosso projeto Bíblia 360. Eu quero te agradecer por você estar nos acompanhando em nosso canal, nos assistindo e principalmente lendo a sua Bíblia. Nós estamos hoje estudando o livro de Gênesis, capítulo 3. Eu queria que você acompanhasse comigo o estudo desse capítulo. Esse capítulo é fundamental. Sem ele, não teremos respostas muito importantes acerca do sofrimento, da dor. Por quê as pessoas sofrem? Porque o sofrimento existe. Por que tristeza? Por que tanta maldade? Por que a morte entrou no mundo? É por conta desse capítulo que nós conseguimos obter as respostas satisfatórias para explicar o surgimento do mal e do sofrimento universal. E por isso eu queria que você nos acompanhasse no estudo desse capítulo hoje. No verso 1, o capítulo já começa com uma palavrinha para nos chamar a atenção. Mais a serpente. Essa conjunção adversativa mais aqui já introduz um novo personagem no relato da criação. A Bíblia diz então que tudo foi criado, tudo era muito bom. Mas aí no capítulo 3, então, já vem a conjunção adversativa, mais a serpente. Esse personagem surge, então, aqui agora, e ele vai nos acompanhar durante a história da humanidade. Você vai entender quem é esse personagem que está aqui representado pela serpente. A primeira coisa que eu queria que você entendesse acerca desse personagem é que não há nada de ruim quanto a serpente. No sexto dia, quando Deus termina toda a sua obra de criação, a Bíblia diz que Deus termina dizendo que tudo era muito bom. Se tudo era muito bom e a serpente já havia sido criada, logo a serpente está inclusa nesse pacote. Então não há nada que abone a conduta desse animal, não há nada que nesse momento aqui do texto possa me dizer que esse animal era mau. O pecado não existia nenhuma conduta contrária à vontade de Deus. Tudo existia de maneira perfeita do jeito que Deus tinha planejado. Esse ponto é muito importante. Mas quem é esse personagem então? A primeira coisa que nós precisamos entender é que por trás dessa serpente há um outro personagem que entra aqui na história agora. Nós iremos falar dele em algum outro momento aqui do estudo da Bíblia. Mas nesse momento agora, já que a serpente falou, e nós até então, durante o processo de criação, não tínhamos visto um animal falar, se esse animal falou, eu preciso dar algumas explicações acerca da serpente. E para facilitar essa explicação, eu queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 12, verso 9. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Aqui então, a partir desse texto bíblico que está lá em Apocalipse, nós conseguimos identificar quem é que é essa serpente. Ou melhor, quem está por trás dessa serpente. Quem usou a serpente como uma espécie de médium para falar então com Eva nesse diálogo. E a Bíblia deixa muito claro, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás. Quem é esse? O grande adversário, conhecido de todos nós. Ele então entra aqui, nesse momento da história. Nós iremos estudar um pouco acerca desse personagem, no decorrer do estudo da Bíblia. Mas nesse momento eu só queria que você entendesse que quem está por trás da serpente é Satanás. Ele usa a serpente como uma espécie de médium. Então, a serpente era um animal muito bonito também, e que provavelmente voava, segundo alguns estudiosos. E a Bíblia deixa claro que esse personagem, esse ser, no caso Satanás, ele engana. Essa é uma atividade dele, enganar e mentir. E a gente vai perceber isso no decorrer desse capítulo. Eu queria que você destacasse já na primeira conduta desse personagem, quando ele entra na narrativa, aqui no finalzinho do verso 1, quando começa o diálogo, ele diz assim a Eva: é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? Perceba. O personagem então entra aqui, no caso a serpente, eu já expliquei a você, é Satanás, o diabo, que usa a serpente então como uma espécie de médium então, e começa esse diálogo. A primeira coisa que ele faz então aqui é cogitar a dúvida, ou tentar cogitar a dúvida na mente de Eva. Então ele já diz, é verdade que Deus diz? Será que é verdade? E até hoje ele continua trabalhando da mesma forma, fazendo a gente refletir se é verdade ou não aquilo que Deus fala. Buscando trazer interrogações e questionamentos à nossa mente. Será que a palavra de Deus é verdade mesmo? Será que aquilo que Deus fala se cumpre de verdade? E muitos estão hoje sendo enganados com esse questionamento. Será que Deus, de fato, cumpre aquilo que promete? Será que aquilo que Deus fala é verdade? Será que aquilo que Deus fala vale a pena? No decorrer desse capítulo, você vai perceber que vale a pena obedecer a palavra de Deus, que vale a pena acreditar em Deus. Deus, de fato, é verdadeiro. Ele não mente. Deus sempre fala a verdade e cumpre com as suas promessas. E a Bíblia diz aqui, no capítulo 3, no verso 4, que ela diz assim, é certo que vocês não morrerão. Agora não é mais a dúvida, dá uma certeza.
vocês não vão morrer. E ele diz, e aí agora eu já estou me referindo ao personagem que está por trás da serpente. Então ele diz, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão. E como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. E aqui nesse momento agora ele dá uma certeza. Contraria a palavra de Deus e diz, vocês não vão morrer. E Eva então é seduzida por essa ideia ilusória, por essa ideia mentirosa, de que ela, de fato, não iria morrer e de que a palavra de Deus então não era verdade. Eu queria apenas reforçar essa ideia de que o diabo de fato é o pai da mentira com a própria Bíblia. A Bíblia diz, em João 8, capítulo 44, vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. É um atributo dele, enganar e mentir. E aqui então, Eva é enganada com essa mentira e acaba sofrendo graves consequências com isso. Na reflexão desse capítulo 3, eu já queria que você refletisse em cima disso. Deus é verdadeiro, aquilo que ele fala é verdade. O pecado ilude, o pecado engana. Viver uma vida em desobediência à palavra de Deus é uma vida de sofrimento, de tristeza e de engano. Nós precisamos viver uma vida em obediência à palavra de Deus. Conhecer cada vez mais a Bíblia e permitir que Deus nos abençoe para que desfrutemos de perfeita paz ao lado dele. No verso 8, há também um ponto importante que eu queria destacar. A Bíblia diz assim, ao ouvir a voz do Senhor Deus, que andava no jardim quando soprava o suave vento da tarde, o homem e a mulher se esconderam da presença de Deus entre as árvores do jardim. Esse é o primeiro relato triste que a gente encontra aqui na Bíblia. O homem e a mulher, que no capítulo 1 e no capítulo 2, receberam toda a demonstração de amor e de cuidado. Deus criou um jardim, criou tudo muito lindo, muito perfeito. O homem conversava com Deus, o homem tinha acesso a esse Deus, o homem tinha um pleno relacionamento com ele. Esse é o primeiro momento que o homem se esconde de Deus. Eu queria que você refletisse sobre isso. O pecado nos afasta de Deus. O pecado causa medo, causa vergonha. É por isso que muitas vezes quando o jovem vai a uma festa, no outro dia, tristeza, vazio, ele não se sente digno de ir à igreja, de cantar um louvor, de buscar a presença de Deus, porque é isso que o pecado causa dentro de nós, vergonha, medo, e causa essa separação, esse muro que nos distancia de Deus. O objetivo de Deus é sempre ir ao nosso encontro. Não sei como você está nesse momento agora, assistindo a esse vídeo. Você está triste porque você errou, porque você pecou? Acompanhe o capítulo, que esse capítulo traz esperança para você também. Ao perceber que o homem e a mulher tinham se escondido dele, no verso 9, então, Deus diz, e o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou, onde você está? Essa pergunta parece um pouco cômica, porque pense, jardim pequeno, Deus conhecia tudo, foi Deus que criou, e Deus pergunta onde está. Como assim? Deus não sabe? É uma brincadeira de pega-pega aqui? Não, não é isso. Queria que você refletisse comigo o que essa expressão significa. É como se você, mãe, pai, tivesse um filho, e então o seu filho está brincando no quintal. Reflita comigo aqui um pouco nessa história. Você tem um filho, você solta o seu filho no quintal, mas o quintal está sujo, de repente tem lama, e aí você fala para o seu filho, filho, vá ficar ali no quintal, mas não se suje. Você tomou banho agora, eu queria que você não se sujasse. E aí você está ali, porta da frente fechada, o quintal coberto de muro, o menino não tem como sair da casa. Mas o menino lá brinca, se suja na lama, e aí quando ele chega do quintal e está dentro de casa, a primeira pergunta que o pai e a mãe faz é o quê? Menino, você estava onde? Ou pai, menino, você estava onde? Por que você está sujo assim? Essa expressão aqui, onde você está, não dá ideia de localização. A ideia aqui transmitida por essa expressão é, o que vocês fizeram? Por que vocês estão se escondendo de mim? Por que vocês estão fazendo isso? Essa expressão quer transmitir essa ideia, porque algo aconteceu e os homens, e Adão e Eva agora estão fugindo da presença de Deus. Então Deus pergunta, onde você está? Não é que Deus não sabia onde Adão e Eva estavam. Deus sabe de todas as coisas, inclusive onde você está agora. Deus está aí com você. Essa expressão traz de Deus um questionamento. O que vocês fizeram? Eu queria destacar nesse verso aqui o desejo de Deus de ir ao nosso encontro, mesmo sendo pecadores e falhos. Não somos falhos, nós erramos o tempo todo, mas nós servimos a um Deus e nós cremos em um Deus que vai ao nosso encontro. Ele quer nos salvar. Deus que é o grande protagonista dessa história. Ele que é o nosso Salvador, o nosso mantenedor, o nosso Redentor. Apesar dos nossos pecados e falhas, Ele sempre vai ao nosso encontro. Creia nisso. Deus não desistiu de você. 1 Timóteo capítulo 2, verso 14 diz, e Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. A própria Bíblia diz que a mulher foi enganada pela serpente, o homem não. Ou seja, o homem pecou de maneira muito consciente. Ele sabia que não podia. A Bíblia deixa muito claro que Eva foi enganada.
Eva foi ludibriada pela conversa da serpente. E ao ser enganada pela serpente, é Eva que vai até Adão e oferta a Adão a fruta proibida, o fruto proibido que não deveria ser consumido. E Adão, então, mesmo sabendo que não deveria ser consumido, mesmo sabendo naquele momento que se ele não comesse, Eva sim receberia a sentença de morte, ele não. Adão se sensibiliza pela situação de Eva, se deixa levar pelo erro de Eva, então, e come do fruto. Adão poderia não comer? Poderia. Adão poderia manter-se firme? Poderia. Mas a Bíblia deixa muito claro que, embora Eva tenha sido enganada diretamente pela serpente, os dois erraram. Adão também cede. E ao receber a oferta de Eva, para comer do fruto, ele come também. Não havia nenhuma justificativa para Adão. Ele também errou ao consumir o fruto proibido. Encerrando aqui o estudo do capítulo, a Bíblia diz que Deus colocou uma inimizade entre a serpente e a mulher. Entre a descendência da serpente e a descendência da mulher. A Bíblia deixa claro, então, que a partir daqui, então, haveria uma inimizade entre esses dois grupos. Que grupos? Entre a serpente e os filhos de Deus. O diabo não é o nosso amigo, ele é o nosso arquirrival, ele é o nosso inimigo. Mas a Bíblia também diz aqui nessa profecia que a descendência da mulher, que está falando de Cristo, iria ferir a cabeça da serpente. O que está dito aqui na Bíblia de maneira profética é: Cristo iria matar a serpente. Deus iria matar o originador do mal. E isso foi feito, a sentença já foi dada ao Cristo morrer na cruz do Calvário. A serpente aqui já está sendo simbolizada por Satanás. E o que a Bíblia está querendo dizer aqui é que Deus resolveria o problema do mal. Amém? Nos primeiros capítulos da Bíblia, o mal surge, mas Deus já apresenta uma solução. O mal será destruído. O descendente da mulher, que é Cristo, vai matar, vai esmagar a cabeça da serpente. Mas com um detalhe: a serpente iria ferir o calcanhar do descendente da mulher. E ao ferir o calcanhar, aqui simbolicamente, o que essa profecia está querendo dizer é que essa ferida seria uma ferida de morte. Como é que Cristo, então, dá a sentença a Satanás e mata Satanás? Morrendo na cruz do Calvário. Mas Deus, então, leva sobre ele todos os nossos pecados e a sentença que deveria ser dada sobre nós, Cristo carrega sobre si. É desse jeito, com a sua vida, que Cristo nos salva do mal e do pecado. E eu encerro esse capítulo, então, fazendo a nossa última reflexão. Está aqui no verso 21. A Bíblia diz: o Senhor Deus fez roupas de peles com as quais vestiu Adão e sua mulher. Após o pecado, o homem e a mulher sentiram vergonha, porque eles se olharam agora e perceberam que estavam nus. Perdeu a pureza por conta da desobediência. De fato, o inimigo misturou verdade com mentira. O inimigo mentiu, mas uma parte falou a verdade. Vocês teriam conhecimento do bem e do mal. Agora sim, após desobedecerem, eles agora perderam a pureza e têm agora, de fato, conhecimento em relação ao bem e em relação ao mal. E a Bíblia diz que eles se sentiram vergonha. Tentaram resolver o problema. E nós somos assim. Nós sempre tentamos resolver os nossos problemas. A Bíblia diz que eles fizeram cintas de figueiras. Não tem como. Como é que você vai tapar a nudez com a folha de figueira? Não tem como. Sempre que tentamos resolver os nossos problemas do nosso jeito, é sempre assim. A gente nunca consegue resolver. Porque a gente não sabe como resolver. Nós precisamos de Deus. E aqui eu encerro esse capítulo dizendo a você uma coisa muito importante. Do mesmo jeito que Deus fez roupas adequadas a Adão e Eva, cobriram ele da sua nudez, cobriram ele então do seu medo, acolheram, Deus está disposto a te acolher também. Ele ama você. Pecou, se sente envergonhado, sente medo, deixa eu dizer uma coisa a você: não tenha medo de Deus. Do mesmo jeito que ele foi buscar Adão e Eva, acolheu, abraçou, fez roupa e ofertou todo um espaço de acolhimento e de amor para que eles pudessem levantar a cabeça e seguir em frente, assim também Deus faz com você. Peça perdão a Deus se você pecou, peça perdão a Deus se você falhou e permita que Ele acolha você, abrace você. Deus te abençoe e que esse dia seu seja muito especial na presença de Deus.